os cultos vão continuar sendo online. Então chame sua família para juntos cultuarmos ao Senhor. Nesse momento vamos iniciar o culto, vamos orar. Feche seus olhos, se concentre. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, iniciando, Senhor, este culto, ó Pai. Abençoa, Senhor, o louvor, abençoa, Senhor, a palavra, ó Pai. Meu Deus, todos aqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada um deles, ó Pai. Amém. Neste momento vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Neste momento agora, eu passo para o Ministério de Louvor. Amém a todos que estão nos assistindo. Vamos louvar o Senhor. Amém? Então louvar o Senhor juntamente conosco. Amém?
te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei
estar orando pela ministração da palavra. Amém. Vamos orar ao Senhor, falar com o Senhor. Feche seus olhos juntos. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos por tudo, Pai. O Senhor tem feito em nossa vida e vai fazer, ó Pai. Assim, Deus, abençoa, Pai, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, glória, nesse momento, que vai estar com a sua família, para ouvir a tua voz, a tua palavra, Pai. Assim, Deus, abençoa cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso, e assim, Deus, que a tua palavra, o qual ela é viva e eficaz, é poderosa, Pai. E assim, Deus, que o teu Espírito venha convencer cada pessoa, Pai, que não tiver um encontro contigo, possa ir na sua casa, Pai, ter um encontro real e vivo contigo. Que o teu Espírito venha convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa o teu filho, o teu servo que irá trazer a tua santa palavra. Usa poderosamente, Pai, que seja conforme a tua vontade, o teu querer. Assim, graças nós te damos por tudo. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Fiquem agora com a palavra com o pastor Pedro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A minha saudação a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, nos deu o direito de vida eterna, nos deu a conversão, nos deu o amor de Deus. Ele, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, usando o meio da rede social para transmitir a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Nesses dias de pandemia, quando nós não podemos reunir a igreja, os templos estão fechados, nós estamos no isolamento social, reclusos nas nossas casas, mas estamos, embora discordando do decreto, estamos honrando, obedecendo e nos submetendo a todas as normas e diretrizes das autoridades competentes, principalmente o governador do estado do Ceará. Louvado seja Deus. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, 39º dia de confinamento, de isolamento social. Nós estamos cuidando dos idosos, 60 anos para cima, cuidando também das crianças, tendo cuidado com a higiene, lavando as mãos, mantendo as mãos higienizadas com o álcool, e estamos tendo todos os cuidados e as orientações dadas pelo Ministério da Saúde. O governador do nosso estado prorrogou o decreto até dia 5 de maio, mas nós queremos, durante esses dias, temos procurado estudar a Bíblia, ler com os irmãos a Bíblia, divulgar com os irmãos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá garantias, mas as garantias que o Evangelho do Senhor Jesus nos dá, a palavra de Deus, ela é uma garantia segundo as suas próprias determinações. Nós não podemos experimentar as garantias, as promessas do Evangelho sem que a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração esteja dentro das normas pré-determinadas por Deus na sua palavra. Nós temos estudado nesses dias sobre a presença de Deus, porque estamos no meio de uma crise de saúde
E agora, desde antes de ontem, nós entramos também numa crise política. Muitos de nós ficou triste com a demissão do Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Federal. Nós ficamos tristes porque tínhamos o Sérgio Moro em grande estima, e isso aumentou a nossa tristeza, juntou a tristeza da pandemia, porque estamos reclusos em nossas casas. Algumas famílias já estão sentindo a carência e a falta de mantimento, de alimento, e juntou agora com essa tristeza da saída do Sérgio Moro. Mas, como temos estudado a palavra de Deus para nos auxiliar e nos conduzir, nos nortear no meio da pandemia, no meio da crise de saúde pública, também os mesmos padrões, os mesmos princípios, eles servem para que nós estejamos nos conduzindo dentro da crise política. Nós não podemos, nem somos, como cristãos, membros de partido, nós não somos políticos partidários, não somos, mas nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que temos responsabilidade espiritual, tanto daqueles que concordam conosco, quanto daqueles que não concordam. A igreja do Senhor Jesus Cristo é, diante de Deus, determinada por Deus para ser essencialmente a grande responsável pela vida espiritual da humanidade. Então, nesses dias de pandemia, de crise, na área da saúde, e agora acentuou-se a crise política, nós queremos estudar com você, além de termos falado sobre a necessidade da presença de Deus nas nossas vidas, a necessidade que temos de ter a palavra de Deus para regular a nossa conduta, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, nós devemos também ter as diretrizes bíblicas, escriturísticas da palavra de Deus para nos guiar, nos coordenar dentro da pandemia, dentro das crises. Nessa oportunidade, queremos ver com você, com todos os que nos assistem, nos ouvem, a respeito de esperança. Eu sei que alguns, por conta de que já são 39 dias de confinamento, alguns, pelo resultado disso, que é a ausência de algumas coisas, já estão perdendo a esperança, porque algumas afirmações são noticiadas que isso vai permanecer até dezembro, outros dizem que isso vai permanecer durante 3 meses, outros dizem que vai permanecer durante 2 meses, nós vamos completar 40 dias e para 2 meses falta aí 20 dias. Então, alguns, por conta desse disse que me disse, por conta dessas informações que trazem trazem perturbação para a vida dos que estão confinados, por conta disso queremos hoje falar de esperança. Esperança é mais um dos efeitos produzidos na vida daqueles que vivem na presença de Deus. É fruto do estar com Deus, é fruto da presença de Deus, é fruto do compromisso, da aliança que se tem com Deus. Então, queridos, nessa oportunidade nós queremos falar um pouco sobre a condição de esperançosos que temos que ter, e para basear essa ministração, nós queremos ler um texto bíblico. O texto bíblico está em 1 Samuel, no capítulo 4. Quando nós lemos o livro de Samuel, 1 Samuel, nós encontramos os primeiros capítulos, o capítulo 4 é um destes, nós encontramos os primeiros capítulos todos falando daquele momento de tragédia que aconteceu
na vida dos hebreus, na vida de Israel, na vida do povo de Deus. E disso nós podemos tirar lições que nos dão esperança para estar no meio da crise pandêmica e passarmos por ela e lá adiante nós olharmos para trás e ver que até ali nos ajudou o Senhor. Como disse o Samuel após a vitória que Israel teve. Leiamos, portanto, em 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler o texto todo, mas nós não vamos falar de todo o texto. Vamos pegar alguns pontos da história, do fato, para nos colocar como pessoas esperançosos no meio dessa crise. O texto diz assim, verso 1: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Verso 5: Sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta? No arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli estava assentado em Siloé. Veja, quando chegou o mensageiro, Eli estava assentado em Siloé. Trazia rasgadas suas vestes. Ao pé do caminho, olhando, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera alguém, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é este? Então se apressou o homem e, vindo, deu notícias a Eli. Verso 15. Era Eli, veja bem, era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Guarde isso.
Seus olhos haviam cegado, já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia a nova e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era velho, homem velho e pesado. E havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus queridos, minhas queridas irmãs, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um fato que narra um momento de grande destruição em Israel. Um momento de grande perda para Israel. Um momento em que morreram de uma vez 4.000 homens, de uma segunda vez morrem 30.000 homens. Nós estamos vivendo um momento em que o coronavírus tem amedrontado o mundo todo. Coronavírus, um vírus invisível, tem amedrontado o mundo. Esse vírus maldito colocou a humanidade enclausurada dentro das suas casas. Morreram um número, diante desse número aqui, que morreu em Israel, é um número sem muita consideração, é um número pequeno, diante de 34.000 pessoas num só dia. 34.000 mortos, 34 sepulturas, 34 pais de família, 34 guerreiros, 34.000 soldados, 34.000 soldados, 34.000 guerreiros. Foi um acontecimento que trouxe grande sofrimento, grande tristeza, grande comoção ao povo de Israel. O profeta estava ali, o sacerdote estava ali, mas a nação de Deus, o Israel de Deus, o povo de Deus estava derrotado. E a arca de Deus, que simbolizava, que representava a presença de Deus no meio do povo, foi tomada pelos inimigos. Os inimigos não sabiam a importância da arca de Deus.
Nós já falamos em outras oportunidades que a arca de Deus era tipo um baú que media 1,20 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura aproximadamente. Era feito de madeira de acácia e era coberta de ouro por dentro e por fora. A tampa da arca, sobre ela, tinha 2 querubins, a figura de 2 querubins, dando cobertura àquela arca. Dentro daquela arca estavam as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, e estava um recipiente, um vaso com o maná colhido no deserto, e estava também a vara de Arão que florescera. Deus concedeu esse utensílio com essas coisas dentro para representar, e isso tem grande significado para todos nós, tinha grande significado para Israel. Evidentemente que o trabalho, o serviço relacionado àquela arca tinha que estar de acordo com as determinações de Deus. Mas, nesse momento, Israel perde a guerra e os filisteus, que sabiam que Israel tinha grande valor diante do meio deles, a arca de Deus, eles pegam a arca e levam consigo. Meus queridos, meus amados, a presença de Deus é fundamental nas nossas vidas. Eu sei que nesses dias de pandemia, você tem estado clausurado dentro da sua casa, tendo que usar máscara, tendo que tomar mais banho, que isso é bom, inclusive, tendo que usar o álcool, lavar as mãos com sabão, água corrente, água potável. Suas mãos estão, veja as coisas boas que vêm com isso: limpeza, constantemente as mãos estão livres de qualquer tipo de bactéria, isso é bom. Mas e o confinamento? Esse confinamento está servindo para nós, para que nós voltemos-nos para dentro dos nossos corações e consideremos que compromisso, que aliança nós temos com Deus. Veja que quando a presença de Deus é tirada, Israel chora, entristece, enclausura-se dentro das suas tendas, e os filisteus ficam ameaçando, os filisteus ficam vigiando. Na hora que sair, vai morrer. Queridos, nós estamos passando por isso. Nós podemos aqui colocar como figura os filisteus, o coronavírus, e nós estamos dentro da nossa casa, obedecendo às normas do Ministério da Saúde, lavando as mãos, usando álcool, usando a máscara, tendo que dobrar a higiene pessoal. Mas nós não podemos sair de casa. Na hora em que nós saímos, o filisteu coronavírus está nos ameaçando. Na hora em que ele sair, nós os pegaremos. Nós o pegaremos. E nós estamos enclausurados. Meus queridos, Israel perdeu, estava amedrontado. Nós perdemos, estamos amedrontados, estamos presos nas nossas casas, e o coronavírus dominando o planeta, habitando o território, comandando. Meus queridos, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo tão somente porque aconteceu lá com Israel e está acontecendo conosco. O que aconteceu com Israel? Israel desvalorizou a presença de Deus. Deus havia dito que Israel tinha que valorizar a sua arca. Para onde Israel fosse, a sua arca tinha que ser levada, conduzida pelos os levitas nos ombros,
E aonde o Israel fosse, tinha que levar a arca, a presença de Deus. Só que veja bem, conduzir a arca depende de esforço, depende de preparo físico. Sabe, um homem gordo, por isso que temos cuidado com a gordura, é difícil levar um peso sobre os ombros. Um homem cego, é difícil conduzir a presença de Deus. Um homem pesado dá mais trabalho do que ajuda. Por isso nós devemos olhar e tirar lições para as nossas vidas com essa situação de Israel. Israel negligenciou a presença de Deus. Israel negligenciou a presença de Deus. Meus queridos, o mundo está negligenciando a presença de Deus. O mundo está abandonando, pondo de lado a presença de Deus. O mundo jaz no maligno. Então, o que pode vir ao mundo é produto da nossa negligência à palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus diz, por exemplo, no capítulo 3 de 1 Samuel, no capítulo 3, diz assim: Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote e profeta. Naqueles dias, a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. Veja, naqueles dias a palavra de Deus estava distante do povo e as visões, as direções, as orientações de Deus não eram frequentes. Por quê? Porque o povo não buscava a Deus, porque o povo queria regalia, o povo queria bem-estar, o povo queria gozo, o povo queria jubilar, o povo queria exaltação. E Deus estava negligenciado. A presença de Deus não era importante para o povo. Então, um povo que só busca regalia, saciação de ego, vaidade, autoimportância, exaltação pessoal. Quando um povo busca essas coisas, está esquecendo-se de Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejam, por exemplo, o que falou antes de ontem o ex-ministro da Segurança, da Justiça e da Segurança Pública. Ele disse: eu estou tomando essa decisão porque eu tenho uma biografia a zelar. Meus queridos, um homem que é chamado para o meio público político é um homem que é chamado para servir o povo. Não é um homem que é chamado para exaltar-se a si mesmo. O homem é chamado para o serviço. Quando o homem busca autoexaltação, ele esquece-se de que acima dele existe um que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é Deus. Então nós estamos sofrendo essa pandemia, nós estamos nessa crise política, social, de saúde, nós estamos porque nós temos negligenciado, dado pouca importância ou até nenhuma importância à presença de Deus. Nós temos negligenciado a Deus. Veja a situação do profeta e sacerdote Eli. O texto sagrado diz que Eli era um homem de 98 anos, verso 15, e os seus olhos tinham cegado, ele já era um homem cego, e já não podia ver. No verso 18 diz que ele era um homem gordo, cego e avançado em idade. Era a situação do representante de Deus na terra. Veja bem, gordo, cego e avançado
em idade. Nada contra os idosos, nada disso. A Bíblia diz que o justo na velhice dará ainda fruto. Um homem idoso na presença de Deus é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de respeito, é sinônimo de consideração, porque ele conduz até o fim dos seus dias a presença através da palavra de Deus, a presença de Deus pela palavra de Deus. Ele é um representante de Deus até o dia em que Deus o chamar. Ele é um representante de Deus. Me lembro um exemplo a esse respeito de um homem chamado George Miller. George Miller foi um homem que fez muitas coisas para Deus. Manteve orfanatos, sustentou 10 mil crianças do infantil até a adolescência, construiu escolas, sustentou orfanatos, e na sua velhice, já perto de falecer, com 93 anos, ele foi entrevistado por um repórter cristão, e o repórter perguntou para ele: Pastor Jorge, qual a explicação que o Senhor nos dá para fazer o que você fez nesses 93 anos? O Senhor que construiu escolas, orfanatos, pastoreou uma igreja, uma única igreja por 42 anos, viajou o mundo, pregou o evangelho. Qual a justificativa para esse êxito total? Ele olhou para o repórter e disse: o que justifica isso é que aos 20 anos de idade, George Miller morreu. A partir dos meus 20 anos de idade, quando converti ao Senhor Jesus Cristo, naquele dia houve uma decisão: a partir de hoje não mais vivo eu, George Miller, mas Cristo vive em mim. A vida que viverei daqui para frente será uma vida que viverei pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se deu e se entregou por mim. Queridos, o segredo para uma vida de êxito na presença de Deus até a velhice é Cristo viver em nós, a sua palavra em nós. A Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Mas o Eli, o texto sagrado está dizendo que ele estava idoso, 98 anos, gordo, cego. Então ele estava com dificuldade para se locomover, porque era gordo demais. Isso nos diz que ele comia bastante. Na sua velhice ele comia bastante, por isso que acumulou tanta gordura. Ele, por exemplo, nós nessa pandemia, nós estamos cuidando da nossa saúde física. Nós estamos tendo cuidado total, amplo, pela nossa condição física. Mas não é tudo. Nós podemos estar saudáveis. Nós vamos engordar, estamos em casa sem fazer nada, comendo todos os dias, quem está tendo ainda, né? Mas nós só vamos aumentar de peso, nós vamos ficar gordos, porque não estamos nos movendo, nos locomovendo. O Eli estava com dificuldade para se locomover porque era gordo. Nós temos hoje, quantos de nós, isso fala desse empenho pelo corpo, o corpo físico, o corpo natural, essa aplicação extrema, esse cuidado extremo. Todos querem ter um corpo bem sarado, bem cuidado, bem depilado, bem penteado, bem ornado.
Quantos estão aí em nome da aparência, da ornamentação atual, da moda atual, um corpo coberto por tatuagens, achando que estão apresentando beleza, cuidando do corpo físico. Meus queridos, nós precisamos entender que a nossa condição física é apenas uma das coisas das quais nós somos compostos. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito, ou na ordem correta, espírito, alma e corpo. Então, o mesmo valor que damos ao nosso corpo, temos que dar à nossa alma e temos que dar ao nosso espírito. Um homem gordo fisicamente é um homem que está preocupado com o seu corpo físico, sua condição física. Quantos estão na academia, passa 2, 3 horas na academia, e quando vem à igreja, chega atrasado, o culto só dura 1h30 normalmente, e quando dá 1 hora, já começa a olhar para o relógio, o pastor aumenta um pouquinho a pregação, ele já está preocupado, esse pastor está falando demais, os irmãos estão cantando demais, mas na academia ele passa 2, 3, 4 horas até, cuidando do corpo físico, e não dando o valor ideal para o espiritual. O Eli, essa representação de gordo, com dificuldade para levantar, para se locomover, quando nós damos mais valor ao corpo físico e não valorizamos ao corpo espiritual, nós não podemos andar na vida espiritual. Nós seremos facilmente derrotados, nós seremos confrontados pelo império das trevas e nós sucumbiremos. Olha, não é suficiente valorizarmos, mesmo no meio dessa crise, não é o suficiente valorizarmos o nosso corpo físico, não é suficiente valorizarmos o governo, os homens que estão no governo. Sérgio Moro tem valor? Tem, mas não é todo o valor. Bolsonaro tem o valor? Tem, mas não é todo o valor. A equipe de Bolsonaro tem o valor? Tem, mas não é todo o valor. Eles precisam da direção de Deus para conduzir o país nesses momentos de crise. E nós precisamos compreender isso. O Eli também estava cego. Isso fala da dificuldade de ver as coisas. O Eli estava fisicamente cego. Sendo ele fisicamente cego, ele não podia ler as Escrituras. Não podendo ler as Escrituras, ele não tinha como ministrar as Escrituras. Por isso que o texto sagrado diz que naqueles dias a palavra de Deus era muito rara. O profeta, o sacerdote não podia ler as Escrituras. Portanto, não tinha o que transmitir para o povo. A palavra de Deus era rara. As visões, o povo de Deus normalmente andava por visões, tinham visões, revelações de Deus, mas eram raríssimas as visões, por conta de que o Eli estava sem visão. Nós precisamos da visão espiritual para conduzir a nossa vida no meio das crises. A nossa esperança não pode estar só no natural, no governo físico, no governo do Estado, não, nos hospitais, na saúde, não. A nossa esperança não pode estar nas coisas, não pode estar. A nossa esperança está em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o Eli era avançado em idade. O avançado em idade fala de velhice. Porém, como eu citei agora há pouco, a Bíblia diz que o justo, na velhice, dará ainda fruto. O justo, na velhice, dará ainda fruto. Mas o Eli, veja como é uma consequência. Primeiro, ele é gordo porque cuidou só do corpo, esqueceu-se do espírito. Sendo ele magro no espírito e gordo no físico, tendo se preocupado com o corpo físico e esquecido, negligenciado o corpo espiritual, ele agora não pode ver as coisas espirituais. Meus queridos, não ver o mundo espiritual é uma derrota para nós.
é uma derrota para o ser humano. E ele não tendo visão espiritual, ele não tinha como frutificar na sua velhice. Não tinha. Era um homem gordo, porque preocupou com as coisas do físico, era um homem cego, porque negligenciou as coisas espirituais, e era um homem de idade avançada, agora não podendo fazer nada, nem dar fruto, porque negligenciou o corpo espiritual e negligenciou a visão espiritual. Então ele não pôde dar mais fruto. Então a consequência desse estado é que levou Israel a ser derrotado sequencialmente. Primeiro morre 4.000 soldados, 4.000 homens, depois morre mais 30.000, e além disso ainda roubam a arca de Deus, tomam deles a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus. Mas o menino Samuel está crescendo. Quando Israel perde a batalha, o texto falou, quando Israel perde a batalha e vem um soldado trazer a notícia para o profeta Eli, sacerdote, profeta Eli, o texto sagrado lá no final vai dizer que Israel perdeu e ainda levaram a arca de Deus. E ali, quando ouve mencionar que a arca foi levada, cai para trás, diz a Bíblia que ele quebra o pescoço e morre. A nora dele, quando ouve que morreram, Israel perdeu a guerra, morreram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, e levaram a arca de Deus, a mulher que estava grávida, ela sente dores de parto, e ela dá à luz, e não suporta, e morre ali. E a Bíblia diz que nos seus últimos suspiros, ela olha para o menino e diz, chama o menino Icabô. Essa palavra Icabô significa foi-se a glória de Israel. E ela diz, Icabô, foi-se a glória de Israel, porque levaram a arca de Deus. Vejam bem, que a glória que tem que brilhar nas nossas vidas é a glória de Deus. E sem a presença de Deus não haverá glória de Deus. O que tem que brilhar em nossas vidas não é a nossa própria glória. Como disse o Moro, eu tenho um nome, uma biografia a zelar. Não, Moro, não. Você errou, pisou, escorregou, deslizou. Você não tem que honrar sua biografia. Você tem que honrar a biografia de Deus Todo-Poderoso. É o nome do Deus Todo-Poderoso que vai trazer glória eterna. A glória, a nossa glória, firmada nos nossos feitos, ela é passageira. Ela acontece hoje, recebemos hoje medalhas, comendas, louvores, menções, reconhecimentos, dinheiro. Mas daqui a pouco já não terão mais valor. Os homens esquecem com rapidez. O que é hoje, amanhã pode não ser mais. Mas a glória de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Não podemos, meus queridos, negligenciar que a glória das nossas vidas depende da presença de Deus em nossas vidas. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E veja, quando o profeta Samuel assume, ele chega para o povo de Israel e diz que o povo precisa trazer a arca de Deus, a fim de que tenha a presença, a arca de Deus, a fim de que tenha vitória. Eles vão, trazem a arca, conduzem a arca, e aí eles vencem a guerra. E veja que o Samuel diz que eles tinham que
tirar os deuses falsos do meio deles. Eles tinham, no capítulo 7, versos 2 a 6, assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, veja, 20 anos depois, e lamentava todo Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, veja, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e orarei por vós, diz Samuel. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a deram perante o Senhor, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Em Mispa. Veja, meus queridos, que Israel perde porque perde a presença de Deus. E veja que no meio de Israel, com a ausência de Deus, entram os deuses falsos, entram as idolatrias, entram os Baalins, entram os Astarotes, entram os deuses no lugar do Deus verdadeiro. Quantos de nós, quantas pessoas têm adorado outros deuses? Sabe, o motivo da sua vida não é o Deus Todo-Poderoso, mas outros deuses. Às vezes o Deus é o seu marido, às vezes o Deus é o seu filho, às vezes o Deus é a sua esposa, às vezes o Deus é o seu emprego. Em nome do seu emprego você vende a alma. Eu vi outro dia 2 políticos dizerem que em função de ganhar o governo do Brasil, eles vendiam a alma até a Satanás, mas eles ganhariam o governo do Brasil. Que coisa mais ridícula. Os Baalins, os deuses falsos, entraram no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus abandonou Deus. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, porque entre nós não há convertidos. A igreja é um grupo pequeno, 22% da população, mas entre a igreja ainda tem o joio no meio dela, então baixa aí para 10%. 10% de 210 milhões de pessoas são crentes em Jesus Cristo, e como crentes em Jesus Cristo, devem conduzir a presença de Deus, orar, interceder, pregar, divulgar, ajudar, conduzir a vida do povo diante do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós assumimos o compromisso de servir a Jesus Cristo, sabe? Mas o povo reagiu na orientação de Samuel a tirar esses deuses do meio dele. Se vós vos converterdes ao Senhor, se vocês converterem, tirai os deuses falsos do meio de vocês e tragam a arca. Mas para trazer a arca, eles tinham que converter, eles tinham que santificar, para depois trazer a arca. Assim fizeram. O texto diz que eles fizeram assim, e trouxeram a arca. E ao trazer a arca, eles conseguiram vencer os filisteus. Eles derrotaram os filisteus. Agora veja que quando eles vencem os filisteus, eles vencem em Mispa, e outra batalha que eles venceram foi em Bet-Car. Mas o Samuel profeta, ele manda erigir um altar para Deus, mas ele não manda erigir um altar nem em Mispa e nem em Bet-Car. Ele manda erigir um altar em Ebenezer. Interessante isso. Ele não erege no lugar da vitória da guerra, mas ele erege no lugar da derrota. Que significado tem isso para nós? Para o povo compreender, nós precisamos compreender que nós estamos no meio de crise, mas a crise o Senhor nos ajuda nela, nós passaremos por ela. O nosso altar tem que estar erigido no meio da crise.
Ah, meus queridos, é no meio da crise que nós provamos que somos realmente cristãos. É na Ebenezer. Até aqui, Deus nos ajudou aonde? Até aqui no dia da derrota. Ebenezer foi o lugar da derrota. O lugar da vitória é Mispá ou Betcar. Samuel poderia muito bem mandar erigir o altar em Mispá ou em Betcar, lugar da vitória. Mas não, ele manda erigir o altar em Ebenezer, o lugar aonde Israel perdeu. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que Deus é no meio da necessidade, é no meio da crise. É no meio da crise que nós mostramos que realmente somos cristãos. É no meio da tentação que nós mostramos que realmente somos cristãos. É no meio da afronta, é no meio da perseguição, é no meio da luta que nós mostramos que Deus é Deus. É no meio da crise, é no meio dessa crise que nós temos que mostrar que Deus é Deus. Até aqui, no meio da crise, estamos aqui com as portas do templo fechadas, não há culto, os homens proibiram que fizéssemos culto coletivo, não há culto, está fechado, mas nós não morremos. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se o templo está aberto, nós somos filhos de Deus, somos crentes em Jesus Cristo. Se o coronavírus chegou, nós somos crentes em Jesus Cristo. Se a doença chegou, nós somos crentes em Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que nós somos cristãos, filhos de Deus, vitoriosos, mais que vencedores. É até aqui, no meio dessa pandemia, que neste momento você possa perceber isso. Está na pandemia? Está. Mas tem esperança que ela vai passar. Você vai passar por ela. A pandemia é do mundo. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo. Estamos no meio das trevas. Mas nós estamos passando pelas trevas. Haverá um dia em que o céu se abrirá e o Filho de Deus virá sobre as nuvens e dará ordem, e nós seremos arrebatados. Iremos encontrar com o Senhor nos ares. Louvado seja o seu nome. Essa é a nossa esperança. Não podemos temer a um vírus maldito que está aí assolando as pessoas. Não. Temos que firmar, dizer: em nome de Jesus nós vivemos, em nome de Jesus nós sobrevivemos, em nome de Jesus nós estamos em meio à crise. Nós esperamos, não é no presidente, não é no Moro, não é em quem quer que seja, nós esperamos. A nossa esperança está em Deus nosso Senhor. A nossa esperança está em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, que nessa oportunidade, mais uma vez você compreenda que você vai passar pelas crises e que a vitória do Senhor, ela está no meio da derrota também, e que essas coisas acontecem para nos ensinar, para nos disciplinar e para que nós abracemos a correção de Deus. Também devemos considerar que Deus está conosco nas horas boas e nas horas ruins. Deus está conosco no consolo e na disciplina. Deus está conosco, Ele nos acolheu e Ele nos confortou. Ele nos confronta e nos disciplina para nos confortar e nos consolar. Precisamos compreender que a misericórdia e a graça de Deus até aqui está conosco. Precisamos compreender que a bênção e a paciência de Deus está conosco até aqui. Temos que compreender que a guarda e a proteção de Deus está conosco até aqui. Os nossos corações são convidados à gratidão a Deus, à adoração a Deus, ao profundo contentamento, pois Ele está conosco todos os dias. A sua misericórdia, o seu perdão, o seu ensino e a sua disciplina nos faz esperar somente nele. Espera no Senhor, ó minha alma, espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. A Bíblia diz, o outro texto do Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
que nesse momento você possa abrir o seu coração e deixar que a palavra de Deus entre pelo Espírito Santo. E você entenda que você precisa esperar em Deus. A nossa esperança não está em homem algum, a nossa esperança está em Deus. Estando a nossa esperança em Deus, Deus é aquele que estabelece a autoridade e é aquele que remove a autoridade. A autoridade que não quer honrar a Deus, Deus remove. Ainda que seja através dos inimigos, mas Deus remove. Agora, aqueles que querem honrar a Deus, Deus os firma a cada dia. Ninguém pode se levantar contra alguém que Deus instituiu, estabeleceu e permanecerá de pé. Será abatido. Ninguém resistirá a todos aqueles que esperam no Senhor. Que Deus te abençoe, te dê entendimento e te faça uma bênção nas mãos dele para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos concluir com uma oração e também nós temos recebido aqui pedidos de oração. Os irmãos não podem estar presentes, mas estão enviando seus pedidos, estamos colocando dentro dessa caixinha de oração e temos orado todos os dias, todos os cultos, todos os momentos que temos nos pronunciado, temos orado pelos pedidos que estão aqui dentro. Então vamos orar em nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus. Aqui está, Senhor querido, mais uma palavra ministrada. Que o teu Espírito a tome, que o teu Espírito introduza nos corações, nas mentes, nos entendimentos. Ó Deus, que o teu Espírito Santo encontre cada pessoa, aqueles que estão reconciliando nesse momento, ser com eles, sela as suas vidas, meu Senhor, com o teu Espírito. Escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que estão se arrependendo, ó Deus, se entregando nas tuas mãos, ser com eles nesse momento, Senhor querido. Olha os pedidos que aqui estão, Senhor, contempla cada um, dá vitória aos teus filhos e filhas que confiam, que esperam em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua a repreender este vírus maldito, coronavírus, continua, Senhor bendito, a abreviar os dias dessa pandemia, Senhor, e continua, Deus Todo-Poderoso, para a glória do nome do Senhor Jesus, nos dando vitória em todos os momentos, para podermos dizer, Senhor, nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ser com o presidente da República, ser com o Supremo Tribunal Federal, ser com o Congresso Nacional, ser com os governadores, os prefeitos, os vereadores, as autoridades da saúde, Senhor, essa pandemia, ó Deus, que começou antes de ontem no meio da política, Senhor querido, do governo nacional, repreende todos aqueles que tentam se manifestar para difamar, para menosprezar o governo que o Senhor mesmo estabeleceu. Sabemos que o Bolsonaro é um homem que teme a Deus, sabemos que é uma igreja que está intercedendo por ele constantemente, e sabemos, ó Deus querido, que ele foi estabelecido por ti, e precisamos, ó Deus, que o Senhor haja, repreende todos aqueles que se levantam buscando a sua própria razão, buscando a sua própria sabedoria, buscando a sua própria autossuficiência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos neste momento, agradecido, que a tua bênção permaneça sobre os pais, sobre as mães, sobre as crianças, sobre os idosos. Meu Deus, o nome do Senhor Jesus opera maravilhas nesses dias, pois é no nome do Senhor Jesus que nós a ti oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e te conduza sempre em triunfo, em vitória. Espera no Senhor. A sua esperança, a minha esperança está no Senhor. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Após ouvirmos a palavra do Senhor, neste momento, nós queremos dar, antes de encerrar o culto, nós queremos dar alguns avisos. O primeiro aviso é que se os irmãos tiverem ofertas e dízimo para entregar, o templo vai estar aberto às segundas, quartas e sábados, a partir das 9 horas até as 2 da tarde. Amém? Então tragam seu dízimo, suas ofertas e ajude-nos. O segundo aviso é que se os irmãos tiverem algum pedido de oração, os irmãos podem estar deixando aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, podem falar com a gente no direct, que a gente vai colocando na nossa caixinha de oração. E vamos estar orando aos finais dos cultos, amém? O terceiro aviso é que os irmãos não podem deixar de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, amém? O
terceiro aviso é que os irmãos não podem deixar de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e deixar o seu like em todos os vídeos, amém? Compartilhe com seus amigos para nós podermos alcançar muitas vidas e proclamar o Evangelho, amém? As redes sociais vão estar aqui embaixo, então nos sigam e até quinta-feira.